Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos vocês que estão aqui conosco no canal da Igreja Batista da Trindade para nós meditarmos na Palavra de Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo de número 5, e nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 7. O tema deste momento é adoração ao Redentor. Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus. Diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Em Apocalipse capítulo 4, João é chamado ao céu, como eu já falei. E esse capítulo 4 é muito importante por causa disso. A maioria aí dos estudiosos da Bíblia concordam que esse chamamento é uma visão do arrebatamento da igreja, porque a palavra igreja só vai aparecer de novo em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, lá no final do livro de Apocalipse. Ao que parece, essa experiência de João ilustra o que acontecerá com o povo de Deus quando a era da igreja chegar ao fim. O céu se abrirá, haverá uma voz e um som de uma trombeta, e os redimidos de Cristo ou por Cristo serão arrebatados ao céu, conforme os textos lá de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Aí então poderá ter início o julgamento de Deus sobre a terra, que estão registrados aí no livro de Apocalipse. Todo o capítulo 4 é uma adoração ao Criador de todas as coisas, o Deus Pai, aquele que está sentado no trono e reina soberanamente sobre toda a criação. Isso é o que diz o Apocalipse, capítulo 4. No capítulo 5, a adoração se volta ao Redentor, que foi digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos. Esse Redentor, no capítulo 4, no capítulo 5, deve ser adorado por 3 motivos apresentados aí nesse texto. E esses 3 motivos que nós vamos ver a partir de agora. O primeiro motivo é que o Redentor deve ser adorado porque sem ele a redenção da humanidade se torna um mistério. Versículo de 1 até o versículo 4 vão dizer isso. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. O livro aqui escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos, contém aí a profecia dos acontecimentos finais, incluindo a salvação do povo de Deus e o julgamento dos maus. Essa profecia é o plano redentor de Deus para o desfecho da história da humanidade.
a derrota do mal, a reunião do povo redimido para desfrutar da bênção do reino divino. Esse livro, como aqui o livro de Ezequiel, no capítulo de número 2, está escrito por dentro e por fora. Isso significa que nada mais pode ser acrescentado. O seu texto aí é completo, é definitivo. O fato do livro estar selado com 7 selos significa que o livro, está completamente selado. O seu conteúdo oculto aí, de qualquer olho humano, 7 selos, um selo perfeito. Naquela época, no Império Romano, eles faziam isso, eles selavam com esses 7 selos, mostrando aí que aquele conteúdo estava completamente oculto, aquela carta era confidencial. A maioria dos pensadores da nossa época se tornaram profetas do juízo, só veem trevas à frente. Se fala muito de aquecimento global, de disseminação de vírus, de superpopulação mundial com recursos de alimentação e água escassos, de concentração de riquezas nas mãos de uns poucos privilegiados. Mas quando nós vamos para a cosmovisão bíblica apresentada no livro de Apocalipse, e principalmente nesses versículos, temos uma visão bem simples e bem profunda. Sem a pessoa de Cristo e sua obra redentora, nós só conseguimos ter uma visão pessimista do futuro da humanidade. E só podemos olhar a realidade que nos cerca e chorar aí, como João fez. Mas esses versículos nos apresentam uma realidade diferente. Não importa o que acontece aqui na Terra, toda a história da humanidade, da redenção da humanidade, está nas mãos de Deus. É o que mostra aqui esses primeiros versículos do capítulo 5. O segundo ensino desse texto é que o Redentor deve ser adorado porque ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Está no versículo de número 5, que diz: Todavia, um dos anciãos me disse, não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Jesus recebe aqui 2 títulos para descrever a sua identidade. O primeiro é leão da tribo de Judá, que faz alusão a uma das primeiras profecias messiânicas do Antigo Testamento, a de Gênesis, capítulo 49, versículo 9 e 10, que diz assim: Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. O segundo título que descreve a identidade de Jesus aqui é a raiz de Davi, que faz referência a Isaías capítulo 1, versículo 11, que diz: Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Mostrando aqui, com esses versículos, que da família real de Davi sairá um rei messiânico que vai destruir todo o mal. Meus irmãos, o Apocalipse deixa claro que esse rei messiânico já venceu. Por isso, ele é o único capaz de abrir o livro e os seus 7 selos. E como Jesus venceu? Jesus venceu com sua morte sacrificial na cruz do Calvário. É importante ressaltar também que a vitória de Cristo na cruz não é somente de salvação espiritual. A salvação espiritual individual está incluída, mas a principal ênfase de Apocalipse está na salvação do povo de Deus como uma comunidade terrena, a sua libertação de todos os males, dos males espirituais, dos males sociais, políticos e físicos. É uma salvação completa. Por isso que o Redentor, Jesus Cristo, deve ser adorado, e João deixa claro isso. E o terceiro motivo pelo qual o Redentor deve ser adorado
É porque antes de ser o Messias vitorioso, ele foi o cordeiro que foi morto. Versículo 6 e versículo 7. Diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que está assentado no trono. Quando João virou-se, ele não viu um leão, viu um cordeiro, como tendo sido morto. A vitória de Jesus como leão de Judá, o Messias conquistador, só é impossível porque antes ele sofreu como cordeiro. Se Jesus não tivesse vindo à terra em humildade como Salvador, sofredor, ele não poderia vir como Messias conquistador. É isso que mostra aqui o livro de Apocalipse. Quanto aos 7 chifres, bem como os 7 olhos, só podem ser entendidos aí de forma simbólica, como a maior parte do livro de Apocalipse, que transmite aí essas linguagens simbólicas, transmitem verdades espirituais. 7, como eu já falei, é um número que representa a perfeição na Bíblia. Então encontramos aqui poder perfeito, representado pelos chifres. Chifres representam poder. Também encontramos sabedoria perfeita, representada pelos 7 olhos. O cordeiro pode ver tudo através do Espírito Santo enviado por toda a terra. Nós, teólogos, chamamos isso de onipotência, onisciência e onipresença de Deus. Meus queridos, Jesus é adorado nos céus e deve também ser adorado na terra por todos nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João capítulo 1, versículo 29. Ele é o leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu, e por isso é o único capaz de levar o plano de salvação de Deus ao final. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa confiar e adorar cada vez mais a Jesus Cristo, que é o nosso Redentor. É por isso que ele é adorado nos céus e é por isso que ele é adorado aqui na terra. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E esse texto de Apocalipse está falando que ele é o único capaz de dar aí continuidade, de levar o plano de salvação de Deus até o final. Que Deus abençoe as nossas vidas. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e nós te pedimos que cada vez mais nós possamos adorar o Senhor Jesus, o Salvador do mundo. Obrigado, Senhor, pela fé em Cristo Jesus que nós temos, pois é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.